Você já imaginou como seria perder a própria juventude dentro de uma trincheira? Nada de heroísmo, nada de glória, nada de música triunfante ao fundo. Apenas lama, medo e a sensação de que a qualquer segundo tudo pode acabar. Nada de Novo no Front, lançado pela Netflix em 2022, não é apenas um filme de guerra. É um soco no estômago. Uma experiência pesada, angustiante e dolorosamente humana que conseguiu trazer de volta um dos retratos mais cruéis já feitos sobre a Primeira Guerra Mundial. E o mais impressionante é que por trás dessa obra existem histórias de bastidores tão intensas quanto o próprio filme. Então já se inscreve no canal porque hoje você vai descobrir curiosidades incríveis e detalhes que mostram porque Nada de Novo no Front se tornou um dos filmes de guerra mais impactantes dos últimos anos. O filme é baseado no livro escrito por Erich Maria Remarque, um ex-soldado alemão que realmente lutou na Primeira Guerra Mundial. Sim, aquilo tudo o que vemos no filme nasce das próprias experiências traumáticas do autor. Remarque viveu o horror das trincheiras. Ele viu jovens sendo destruídos física e emocionalmente pela guerra. E foi justamente por isso que o livro, lançado em 1928, se tornou tão poderoso. Ao contrário de muitas obras da época, ele não romantizava o combate. Não existiam heróis invencíveis ou discursos patrióticos gloriosos. Existia apenas sofrimento, medo e desumanização. O livro ficou conhecido pela forma extremamente realista com que retrata os horrores da guerra e também pelos traumas carregados pelos soldados, não apenas durante os combates, mas principalmente depois deles. Na Alemanha, a obra é tão importante que se tornou leitura obrigatória em muitas escolas. Isso porque ela funciona quase como um alerta histórico sobre os efeitos devastadores do nacionalismo extremo e da guerra sobre uma geração inteira. E aqui entra uma informação muito interessante. O filme de 2022 não é exatamente um remake. Apesar de muita gente pensar isso, a produção foi concebida como uma nova adaptação do livro original de Remarque. O roteiro foi escrito por Ian Stockwell e Leslie Patterson, que decidiram revisitar a obra de uma maneira mais brutal, moderna e emocional. Só que existe um detalhe quase inacreditável nessa história. Esse filme levou 16 anos para sair do papel. Os roteiristas Leslie Patterson e Ian Stockwell conseguiram os direitos de adaptação do livro em 2006. O problema é que manter esses direitos custava caro, muito caro. Todos os anos eles precisavam renovar a opção dos direitos do livro. E isso custava entre 10 a 15 mil dólares anuais. Só que ninguém queria financiar o projeto. E é aqui que a história ganha contornos absurdos. Desesperada para não perder os direitos da obra, Leslie Patterson tomou uma decisão extrema: participar de competições de triatlo para tentar ganhar dinheiro suficiente para manter o projeto vivo. Em 2011, ela entrou no Xterra Triathlon, uma competição extremamente difícil, tentando conquistar o prêmio de 20 mil dólares, e ela venceu. Pensa nisso por um segundo. Enquanto Hollywood recusava o projeto, uma das roteiristas literalmente competia em provas físicas exaustivas para impedir que o filme morresse. Mas não parou por aí. Ao longo dos anos, Leslie Patterson venceu 5 campeonatos mundiais de triatlo, usando o dinheiro das premiações para continuar renovando os direitos de adaptação. E essa é uma das razões pelas quais Nada de Novo no Front tem tanta alma, porque existe uma obsessão genuína por trás desse projeto, uma vontade real de contar essa história da maneira certa. O mais curioso é que o filme passou anos preso no chamado inferno do desenvolvimento. Diversos diretores chegaram a ser ligados ao projeto antes da versão final acontecer. Mimi Leder e Roger Donaldson estiveram envolvidos em momentos diferentes da produção, mas o filme nunca conseguiu avançar de verdade, até que finalmente a Netflix entrou em cena. E quando a plataforma decidiu apostar no projeto, ela fez isso em grande escala. Nada de Novo no Front se tornou oficialmente o filme alemão mais caro da história da Netflix. E olhando para o resultado final, dá para entender para onde foi esse investimento. A recriação das trincheiras, os figurinos, a direção de arte, a fotografia fria e opressiva, tudo parece feito para mergulhar o espectador dentro daquele pesadelo. Existe uma sensação constante de sujeira, desespero e inevitabilidade no filme. A guerra nunca parece emocionante, ela parece cansativa, brutal e sufocante. Isso foi totalmente intencional. Outro detalhe interessante é que essa foi a terceira grande adaptação dessa história. A primeira aconteceu em 1930, dirigido por Lewis Milestone, e ela entrou para a história do cinema ao vencer o Oscar de melhor filme. Décadas depois, em 1979, surgiu uma segunda adaptação dirigida por Delbert Mann, muito menos conhecida pelo público geral. Mas a versão de 2022 conseguiu algo raro:
trazer essa história clássica para uma nova geração sem perder a essência devastadora da obra original. E o público respondeu de forma gigantesca. Quando chegou à Netflix, o filme acumulou mais de 150 milhões de horas assistidas no mundo inteiro. Só que os números ficaram ainda maiores depois da temporada de premiações. Após o enorme sucesso no Oscar, a audiência do filme simplesmente triplicou. Isso mostra como a produção conseguiu ultrapassar a barreira dos filmes de guerra tradicionais e alcançar pessoas que normalmente talvez nunca tinham assistido algo sobre a Primeira Guerra Mundial. E esse é um dos méritos de Nada de Novo no Front. Ele não tenta transformar a guerra em espetáculo. Ele mostra jovens sendo destruídos por decisões tomadas muito longe do campo de batalha. Mostra como discursos patrióticos podem convencer adolescentes a caminharem voluntariamente para o inferno. E principalmente mostra como a guerra consome humanidade de forma silenciosa e cruel. Existe uma tristeza constante no filme, uma sensação de vazio que acompanha cada cena. E isso acontece porque a obra entende perfeitamente seu próprio propósito: denunciar o horror da guerra, não glorificá-la. Mas se o filme funciona de maneira tão devastadora emocionalmente, muito disso passa pelo elenco. E curiosamente, a escolha dos atores foi um dos processos mais difíceis de toda a produção. O diretor Edward Berger levou essa parte extremamente a sério. Afinal, ele precisava encontrar rostos que transmitissem juventude, inocência e desgaste emocional tudo ao mesmo tempo. Principalmente no caso de Paul Baumer, o protagonista da história. E encontrar o ator ideal não foi nada simples. Berger assistiu mais de 500 atores diferentes antes de finalmente escolher Felix Kammerer para o papel de Paul. E o mais impressionante é que esse foi o primeiro filme da carreira de Felix Kammerer. Só que para interpretar Paul da maneira mais realista possível, Felix passou por uma preparação física extremamente pesada. Para adaptar o corpo ao desgaste brutal de um soldado da Primeira Guerra Mundial, ele treinou durante meses usando um colete de 10 quilos enquanto corria 10 km por dia. A ideia era fazer o corpo sentir constantemente o peso, o desconforto e o cansaço físico que um soldado carregaria nas trincheiras. E isso ajuda a explicar por que a atuação dele parece tão visceral. Você consegue sentir o esgotamento físico e psicológico aumentando conforme o filme avança. Existe também um detalhe curioso ligado ao personagem. No livro original, Paul Baumer tem aproximadamente 17 anos, só que Felix Kammerer tinha cerca de 27 anos durante as filmagens, ou seja, 10 anos a mais que a idade do personagem. Mesmo assim, a atuação dele conseguiu transmitir perfeitamente a sensação de juventude destruída cedo demais pela guerra. Outro ator que passou por uma transformação impressionante foi Albrecht Schuss, intérprete de Stanislaw Kaczynski. As gravações foram tão exigentes que o ator decidiu abandonar um hábito que carregava havia décadas. Albrecht parou de fumar depois de 24 anos justamente para conseguir enfrentar a intensidade física das filmagens. E tem mais uma conexão curiosa com versões anteriores dessa história. Lá no começo dos anos 2000, existiu uma tentativa de produzir uma nova adaptação alemã do livro com Daniel Brühl interpretando Paul Baumer. O projeto nunca aconteceu daquela forma. Mas anos depois, Daniel Brühl acabou finalmente entrando para o universo de Nada de Novo no Front, só que em um papel diferente da versão de 2022. É interessante perceber como essa história parece atravessar gerações de atores alemães, quase como uma obra que sempre encontra uma maneira de voltar. E toda a sensação brutal de realismo que vemos em Nada de Novo no Front não aconteceu por acaso. A produção do filme foi construída quase como uma operação militar. O diretor, Edward Berger, queria que o elenco sentisse o peso físico da guerra de verdade. Não apenas atuasse como soldados, mas se movimentasse, reagisse e sobrevivesse como homens presos em um campo de batalha. Para isso, Berger trouxe Marek Svitek para treinar os atores na cena de combate e tiroteio. E não era um treinamento simples. O elenco participou de simulações militares usando armas reais. A ideia era fazer com que os atores se acostumassem com o peso, o manuseio e a tensão constante que um soldado carregaria durante a guerra. Isso ajuda a explicar por que as cenas de batalha parecem tão cruas e caóticas. Existe uma fisicalidade muito forte em cada movimento. Nada parece coreografado de maneira artificial. E quando você descobre o tamanho da estrutura usada nas filmagens, tudo fica ainda mais impressionante. Berger utilizou uma área militar e um antigo campo de aviação ao norte de Praga, na República Tcheca, para construir o campo de batalha principal do filme. E segundo a equipe de produção, aquilo era basicamente um oceano de lama. O espaço tinha um tamanho equivalente a 10 campos de futebol. Imagina o nível de trabalho necessário para transformar uma área gigantesca dessas em um cenário de guerra da Primeira Guerra Mundial.
Mas talvez um dos detalhes mais absurdos seja o tamanho das trincheiras construídas para o filme. Uma das locações ocupava um espaço de aproximadamente 1 km de comprimento por 600 metros de largura. Ou seja, eles não criaram pequenos pedaços de trincheiras apenas para enquadrar a câmera. A produção construiu um ambiente enorme, pensado para que os atores realmente se sentissem presos dentro daquele labirinto de lama. Isso faz toda a diferença na tela. Existe uma claustrofobia constante no filme, uma sensação de que não existe saída, e parte disso vem justamente do fato de que os cenários eram físicos, gigantescos e extremamente detalhados. As filmagens principais começaram no dia 9 de março de 2021 em Praga, e apesar da escala gigantesca do projeto, o filme foi rodado em apenas 55 dias. E isso é impressionante quando pensamos no detalhe das cenas de batalha, na quantidade de figurantes, nas explosões, na lama, nos efeitos práticos e na movimentação de câmera envolvida em praticamente todo o longa. E existe um detalhe de bastidor muito interessante envolvendo o hospital de campanha mostrado no filme. A produção utilizou uma fazenda abandonada nos arredores de Praga como ponto de partida para criar o hospital militar da Primeira Guerra Mundial. Só que o lugar precisou passar por uma transformação completa. Segundo o designer de produção Christian Goldbeck, parte das paredes vistas no cenário foram totalmente construídas e pintadas pela equipe de arte. Ou seja, muita coisa que parece uma construção destruída pela guerra foi criada manualmente pela produção. E depois disso, a equipe de efeitos visuais ainda entrou em ação durante a pós-produção para remover o fundo original do local e adicionar ainda mais destruição digitalmente. E esse é um detalhe muito interessante porque mostra como o filme mistura cenários físicos gigantescos com efeitos digitais sutis. Nada de novo no front, nunca tenta parecer artificial ou exagerado. Os efeitos visuais existem para ampliar o horror que já estava presente fisicamente nas locações. E quanto mais você mergulha nos detalhes de Nada de Novo no Front, mais percebe o nível absurdo de cuidado histórico presente no filme. Existem pequenas curiosidades espalhadas pelas cenas que muita gente provavelmente nem percebeu na primeira vez assistindo, mas que ajudam a tornar tudo ainda mais autêntico. Um exemplo aparece durante uma das cenas em que Paul, Cat e Jaden encontram uma pequena cozinha francesa improvisada e conseguem comer alguma coisa no meio do caos da guerra. Na entrada do local existe uma placa escrita Abri de Laguste, que significa abrigo da lagosta. E isso não foi colocado ali por acaso. Durante a Primeira Guerra Mundial, soldados franceses tinham o costume de dar nomes curiosos, engraçados ou até absurdos para as trincheiras e abrigos subterrâneos. Era uma forma quase humana de tentar trazer alguma identidade para lugares cercados de carnificina. Existe também uma curiosidade muito interessante envolvendo as metralhadoras vistas no filme. Em determinado momento, um assistente de metralhadora aparece segurando um martelo enquanto a arma dispara. Muita gente pode achar isso estranho, mas aquilo era real. As condições das trincheiras eram tão terríveis por causa da lama, da sujeira, da umidade, que as armas frequentemente emperravam durante os combates. O martelo servia justamente para ajudar a destravar mecanismos presos no meio da batalha. E talvez uma das escolhas mais inteligentes da direção apareça logo no começo do filme. Existe uma cena em que Paul e seus amigos marcham juntos cantando cheios de confiança, acreditando que estão indo viver uma grande aventura patriótica. Só que a câmera mostra os personagens exatamente na ordem em que eles morrerão ao longo da história. Primeiro Ludwig, depois Kropp, depois Franz e por último Paul. É um detalhe quase impossível de perceber na primeira vez, mas extremamente triste quando você descobre, porque desde o início o filme já está avisando o destino daqueles garotos. E falando de detalhes históricos impressionantes, os tanques franceses vistos no longa também são reais. Os veículos mostrados são Saint-Chamond, tanques utilizados pela França durante a Primeira Guerra Mundial. Entre 1917 e 1918 foram produzidos cerca de 350 a 400 unidades desse modelo. Eles pesavam aproximadamente 23 toneladas e carregavam um poderoso canhão de 75 mm. Só que, apesar da aparência assustadora, os Saint-Chamond eram extremamente problemáticos em combate. Eles tinham dificuldade para atravessar trincheiras e frequentemente atolavam por causa do peso excessivo na parte frontal do tanque. Por isso acabaram sendo gradualmente substituídos pelo Renault FT no final da guerra. E ainda existe um Saint-Chamond preservado em um museu da França até hoje.
Mas talvez a maior mudança feita pelo filme em relação ao livro original esteja no subplot das negociações do armistício. Essa parte simplesmente não existe na obra de Remarque. Ela foi criada especificamente para o filme. Apesar de ser uma adição inédita, ela se conecta com uma das histórias mais simbólicas e inacreditáveis do século XX. No filme, vemos as negociações para o fim da guerra acontecendo dentro de um vagão de trem. E isso realmente aconteceu. O acordo de armistício que encerrou a Primeira Guerra Mundial foi assinado dentro de um vagão ferroviário que ficou conhecido posteriormente como Vagão de Compiègne. Desculpa o meu francês, gente, mas enfim, não é uma língua que eu domino. Depois da guerra, esse vagão virou peça histórica e passou a ser exibido em um museu na França. Só que décadas depois, durante a Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler ordenou que o mesmo vagão fosse retirado do museu e levado exatamente para o local onde a Alemanha havia assinado sua rendição em 1918. Hitler queria que a rendição francesa de 1940 fosse assinada exatamente no mesmo lugar, como uma forma de humilhação histórica e vingança simbólica pela derrota alemã na Primeira Guerra. O vagão original acabou sendo destruído pela SS em 1945. Mas anos depois, uma réplica foi construída usando outro vagão idêntico da mesma época. E foi justamente dentro dessa réplica que a cena do armistício em Nada de Novo no Front foi filmada, o que torna tudo ainda mais surreal. Porque em muitos momentos o filme parece menos uma obra de ficção e mais uma janela para um trauma histórico que continua ecoando até hoje. É uma história que atravessou décadas, sobreviveu a diferentes adaptações e continua relevante porque o mundo, infelizmente, ainda não aprendeu totalmente as lições que ela tenta ensinar. E esse é um dos maiores méritos do filme de 2022. Ele conseguiu apresentar essa mensagem para uma nova geração sem suavizar o horror da guerra, sem transformar sofrimento em entretenimento vazio. Nada de Novo no Front é pesado porque precisa ser pesado. Porque algumas histórias não foram feitas para divertir, mas sim para impedir que a humanidade se esqueça.